O NGT Entrevistas está de volta. Nos estúdios, a gente conversa com o Dr. Fábio Cardoso, especialista em medicina preventiva e longevidade. Dr. Fábio, a gente já falou aí sobre os erros alimentares dos brasileiros. Eu queria que nesse bloco a gente falasse um pouquinho aí sobre educação, né? Porque a obesidade infantil também é um problema sério no Brasil. O que fazer para reverter esse quadro, para que nossas crianças não se tornem aí adultos obesos? Em primeiro lugar, educação é exemplo. Não queira que seu filho se alimente de forma saudável se você, em casa, não tem hábitos saudáveis. Claro. Sabe aquela história de que a fruta nunca cai longe do pé? Pois é, essa é uma fruta que você pode estragar já desde cedo. A criança em formação, principalmente nos seus primeiros 2 anos, ela não só aprende a caminhar, não só aprende a se relacionar, não aprende as coisas básicas da vida dela, mas ela também aprende o quê? Principalmente paladar e hábitos alimentares. Quando nós expomos uma criança abaixo dos 2 anos de idade a quantidades excessivas de sal e açúcar, ele passa a ter aquilo como referência para o resto da vida, em termos de palatabilidade, de sabor, de gosto. Conclusão, a busca será sempre por alimentos muito semelhantes. Outra coisa, eu sou um pouquinho velhinho e eu sempre brinco que eu sou da época em que refrigerante era no sábado ou no domingo, uma vez por semana. Verdade. Um copinho dividido com os irmãos e aquela briga para quem enchia mais ou menos o copo. Era uma briga boa, que eu tenho uns irmãos bons de briga, normalmente acabava sobrando um copo no chão. Mas, enfim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a entender que, assim, todos os dias, as escolhas que a gente faz é que vão gerar o nosso futuro, em termos de saúde, em termos de bem-estar. Então, aquilo que eu replico, o que eu faço diariamente errado, e tomar refrigerante todo dia é errado, lá na frente vai fazer uma conta muito ruim. O resultado dessa equação não vai ser nada legal para a gente. Doutor Fábio, eu queria que o senhor falasse também sobre os diets, né? Porque muitas pesquisas já indicaram aí que a pessoa toma o refrigerante diet porque é 0 caloria, mas na verdade ele fica com mais vontade aí de comer doce, não é isso? Na verdade, quando você utiliza adoçantes e edulcorantes, né, que são substâncias para tentar tirar o conceito de que a caloria é o problema maior do açúcar, não muda o fato de que na palatabilidade e no sabor, a pessoa está adaptada ao quê? A sabores extremamente doces. Então, na verdade, você cria uma condição em que você vai tomar um alimento muito doce e ele, em termos, o que é a constituição? O teu organismo olha para aquilo e ele diz, cadê o nutriente? Não tem nutriente. É vazio. Quando é vazio, quando é uma caloria vazia, o teu organismo vai continuar a busca dele incessante pelos nutrientes que ele precisa. Porque a gente tem uma ideia de que assim, eu sou assim, eu continuo assim. A gente troca as células, a gente troca todas as células do corpo, a não ser os neurônios, a cada 7 anos. Então, a cada 7 anos você tem um novo você, feitinho, montadinho. Exemplo, desde a boca até o final do intestino, todas as células desse endotélio, elas são trocadas a cada 18 dias. Célula é gordura, proteína, aminoácidos, vitaminas e minerais e água. Então, conceito básico de primeiro cuidado básico que eu sempre falo, hidratação. A gente dá muita pouca bola. Hidratação não é tomar Coca-Cola, não é tomar refrigerante diet, não é tomar energético, não é tomar isotônico. É criar o hábito de se hidratar, de tomar água de uma forma muito adequada. Nós temos várias evidências de que a hidratação adequada, ela gera no paciente condições de tanto melhora de quando ele está doente, quanto evita que ele tenha condições. Tudo melhora quando você está hidratado. Quanto que a gente deve hidratar? Olha, tem aquela continha básica, 2 litros por dia. Essa é uma conta muito solta. Eu sempre brinco que assim, um número bem bonitinho para todo mundo em casa saber, 35 ml por quilo dia, que deva vir de água ou substâncias como chá, como café. 35 ml, todo mundo faz a continha, vai ter uma ideia. Não é um número absurdo de ser buscado. Eu sempre brinco que a medicina ayurvédica, a medicina indiana, a medicina chinesa ajudam a gente no sentido de que elas são muito práticas para colocar. Porque lá um médico é validado como? Não para tratar doença, que é o nosso conceito da medicina ocidental, mas para evitar que você fique doente. O médico é considerado bom quando ninguém fica doente. Eu, quando me formei, a gente criou o quê? O hábito de... Eu fui criado para, no primeiro momento da minha formação, para esperar você ficar doente, para poder ter serventia e te ajudar. Então, vamos tentar evitar isso, vamos para o caminho certo, vamos para o caminho da saúde, do bem-estar e não da doença. Essa hidratação, ela pode começar já de manhã.
Criar o hábito de um copo de água ao dormir, um copo de água ao acordar. Antes da alimentação, primeira coisa que você faz no seu dia. Com isso você já tem 400, 500 ml de água, a tua conta já começa a ser vencida. E cria o hábito de carregar a sua água, a sua hidratação. E, doutor Fábio, na verdade aí você está dando uma dica para todo mundo, né, para os telespectadores, para todo mundo, que mesmo o seu organismo estando habituado ao açúcar em excesso, ao sal em excesso, tudo pode mudar. Se hoje você trocar os seus hábitos alimentares, uma hora o seu organismo vai se acostumar e você não vai ter necessidade de comer tanto carboidrato, tanto doce. O organismo é criado em hábitos e em condições. Se a gente criar um novo hábito e se forçar nesse primeiro hábito, porque o organismo ele começa a prestar atenção em novos hábitos a partir do 21º dia que faz. Então não é assim, vou tomar uma aguinha e vou começar em um dia. Você não vai conseguir, você vai ter que dar uma sequência de dias para aquilo se tornar hábito, não achar que aquilo é forçado, eu estou me forçando a beber água. Então 21 dias, 3 semaninhas com bastante atenção nisso. Se você conseguir sobreviver 3 meses com um novo hábito, a tendência é o teu corpo se readequar, se readaptar. Outro dado bem interessante é assim, nós estamos muito sedentários, né? Nós não temos mais a capacidade de fazer exercício físico no trabalho, no dia a dia. Os nossos lazeres são sair para sentar, para jantar, para ir no cinema, e para comer, para ir no teatro e para comer. As nossas atividades sociais elas são realizadas ao redor de uma mesa. Sim. E na grande maioria das vezes tem comida. Então mudou a forma como a gente se relaciona. E mudou também isso. E essa ausência de exercício físico não combina com o corpo humano. O corpo humano foi feito para se manter em movimento. Então a gente tem que voltar a botar esse movimento. Tá, mas quanto de exercício? Olha, se a gente for pensar em Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, Sociedade Americana, o númerozinho para você deixar de ser um cara sedentário e se tornar uma pessoa ativa são 150 minutos de atividade por semana. Tá, o que é isso? Isso é 20 minutos 6 vezes por semana ou 30 minutos 5 vezes. Não é muito. Mas eu tenho gente que diz... O que a gente faz nesses 30 minutos? É fazer algo... Primeiro, eu sempre digo, tá, o que é isso? Eu vou para academia? Não, você pode dançar, você pode brincar com seus filhos, você pode fazer atividades de caminhada. O que você precisa? Você precisa cansar um pouquinho durante a atividade, porque essa atividade ela tem que ser moderada. Então não é algo que te canse. Não pode ser leve. Mas também não precisa ser exaustivo. Pode ser o suficiente para se tornar legal. Então no teu dia a dia, criar o hábito de assim... subir 2 andares ou 1 andar e descer 1 ou 2, já vai ser uma coisa interessante. Sair, descer um ponto de ônibus antes ou sair um depois, e aí você vem caminhando. Estacionar o carro um pouquinho mais longe para fazer a caminhada. Como eu digo assim, às vezes em consultório eu ouço muito assim, o paciente, tá, mas eu não consigo botar 30 minutos. Eu falei, você consegue me dar 10? Aí eu, 10 é difícil o cara dizer que não vai querer, né? Aí ele, tá bom, eu desço. Quando ele volta, ele fala para mim, eu fiz 30, porque ele viu que não era absurdo. O difícil é começar. A partir do momento que você começa, coloca no teu dia a dia e você vai ver que vai te tornar mais saudável, você vai ficar mais esperto. Isso vai fazer toda a diferença. Voltando para o assunto só da água, que eu acho muito legal. Hoje em dia está muito na moda detox. Detox para isso, suco detox, dieta detox. O melhor desintoxicador do seu corpo é o seu corpo. Se você der água, hidratar, regar ele bem, e deixar fígado e rim funcionando maravilhosamente, comendo melhor, você tem um mecanismo fantástico de jogar toxina fora. É o melhor detox que existe. O melhor detox que existe. E, doutor, voltando aí ao caso das crianças, né? Porque, na verdade, em casa, se ela não tem um espelho, a criança a gente pode forçar também que na escola ela aprenda alguma coisa, porque a gente tem experiências aí que a criança, quando ela aprende na escola, ela acaba trazendo um pouquinho para casa, né? O que levar para a escola? Quais são as campanhas ideais aí para conscientizar as crianças de uma alimentação correta? Você sabe que eu sempre brinco que eu teria 2 bandeiras. Tem gente que não gosta, mas eu sempre falo que assim... 3 bandeiras em relação à escola. Se a escola ensinasse alimentação, ensinasse educação física, não como recreação, mas como atividade esportiva, e alguma forma de meditação, a gente teria um mundo muito melhor. Então, uma das coisas interessantes e que os pais podem se organizar e até começar a cobrar é isso, é colocar não só, vamos dizer assim, que a alimentação seja de qualidade nos locais de colégio, com legumes, com frutas, com verduras todo dia, com oferta de água com uma frequência grande, com uma proteína de qualidade, com algum tipo de carne específica, mas que as crianças vejam o preparo,
conheçam os alimentos. Teve um dia muito interessante, eu vi uma pesquisa que o americano que replica na gente aqui, tá? A gente pegava uma criança italiana, uma criança indiana, que são países que a comida é levada muito a sério, e americanos e mexicanos. E aí pegavam e eles mostravam para eles assim, as crianças de 5, 6 anos, melancia, abobrinha, e os americanos, não sei o que é isso. E os mexicanos faziam aquela cara assim de, eu não sei o que é isso. Então, o fato de colocar a alimentação, de torná-los próximos, de dar o exemplo em casa, comendo direito, vai replicar em vocês. Doutor Fábio, para encerrar a nossa entrevista, queria que você desse então mais uma dica aí para o brasileiro para mudar aí de hábitos e conseguir aí uma alimentação saudável. Em primeiro lugar, vamos voltar ao que a gente fazia na metade do século passado? Parece que está longe, mas não está. São só 30 anos atrás, 40 anos. Que era o quê? É voltar a se adaptar, a passear na feira, a conhecer alimentos orgânicos, a utilizar pelo menos 1 ou 2 porções de frutas e verduras no seu dia a dia. Você não precisa carregar, pode ser almoço e janta, ou pode ser até de manhã, criar o hábito de começar a deixar aquele pãozinho com manteiga e um café com leite e começar a fazer escolhas diferentes. E escolhas que são próximas nossas, como tapioca, como frutas de manhã, como ovo, hidratação de forma adequada, começar a prestar atenção no que você põe na boca. Você vai ver que na sequência dos dias, você vai se tornar uma pessoa diferente, melhor, e o mundo agradece, porque a gente está precisando de pessoas saudáveis e felizes. Mais uma vez, muito obrigada pela sua entrevista. Prazer, foi um prazer estar conversando com vocês aí. Agradeço muito o contato. Este foi o Dr. Fábio Cardoso, especialista em medicina preventiva. E o NGT Entrevistas fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo no próximo programa. Até mais!